Se o STF queria prejudicar a candidatura do Flávio, ele acabou ajudando, porque esse isolamento, ele deixa muito claro quem é o candidato antissistema, o único candidato antissistema hoje, que é o Flávio, está isolado. Pega o seu microfone, não esqueça, faça a sua pergunta ali. Senador, como sempre é uma honra estar com o senhor. Na semana passada, quando o Cláudio trouxe aqui aquele quadro apresentando o governo, eu disse, olha, olhando essas 4 pessoas aqui, eu digo um fato que nós temos e os outros não têm. Nós temos quadros. Olhei para o senhor e disse, Rogério Marinho, conheci o avô há 60 anos, sendo um grande brasileiro. Aquela menina, Dani Marques, que entrevistei aqui, irrepreensível. Uma qualidade técnica indiscutível, que a gente entende a qualidade técnica, nós que temos um pouco de experiência, quando ela responde perguntas simples e complexas com a mesma fluidez. E o Alfredo Gaspar, e aí eu quero chegar que ontem me deu um grande prazer vê-lo no evento. E eu tive, quando marcaram o evento, eu tomei um evento no Rio de Janeiro, de lançamento de candidatura. A gente que tem um pouco de experiência sabe a dificuldade que é o Rio de Janeiro. E disse, esse jovem, eu também comentei, dizendo que nós temos um candidato jovem que representa os jovens do Brasil, de 40 e poucos anos, na mão. Esse jovem tem que ter coragem. E que ontem eu vi, eu gostaria de sua opinião, a coragem do Flávio de enfrentar o lançamento de uma candidatura complexa, em tudo que o senhor colocou aqui, no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. Ou seja, ele está dizendo ao povo brasileiro, eu tenho coragem de fazer aquilo a que nós estamos nos propondo. O senhor sentiu essa coragem? O senhor sentiu o retorno disto? Realmente, como eu estou sentindo, como eu imagino que nós hoje temos uma campanha eleitoral de fato, com vontade, com pessoas. E principalmente um fato que me chamou a atenção, que eu não conhecia, o discurso do Alfredo Gaspar. A veemência nordestina no Rio de Janeiro. Senhor, essa é a minha colocação, que é a minha pergunta. Olha, primeiro eu vi alguns setores da mídia, né, dizendo, olha, vamos comparar o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro com os eventos que o Bolsonaro fazia. Primeiro, Flávio não é Bolsonaro. Flávio tem um legado, tem uma representação, tem uma legitimidade, mas olha, talvez daqui a 100 anos não apareça um outro Jair Bolsonaro. E quem teve o privilégio de conviver com ele, de estar ao seu lado em momentos em que ele se dirigia à população, sempre em ambientes absolutamente públicos e sem estarem sob controle, ao contrário do seu adversário que tem medo do povo brasileiro. Então, o Jair Bolsonaro é único, né? Mas olha, o ambiente lá era um ambiente de entusiasmo, era um ambiente contagiante para todos nós no sentido positivo. O Flávio fez um discurso extremamente assertivo, eu fiquei muito feliz, né? Porque ele, ao mesmo tempo que mostrou muita veemência, que é natural, de quem se apresenta na situação que ele está, literalmente contra tudo e contra todos, né? O sistema literalmente impediu que outros partidos se coligassem conosco, e nós queríamos era o tempo de televisão, né? Nós não estávamos preocupados com o partido em si, né? Porque a legislação determina que o nosso tempo é maior ou menor em função do número de partidos que nós nos coligamos. Então eu não estou aqui, as uvas estão verdes, eu não queria, não. Nós queríamos o tempo de televisão desses partidos, mas não necessariamente o que alguns desses caciques representam, né? Então isso é uma outra questão que a gente pode falar mais adiante. Vamos falar, certamente. Mas o ambiente foi muito positivo. E o Alfredo, eu particularmente estou muito feliz, porque quem apresentou o nome do Alfredo em primeiro lugar fui eu. Eu tive a oportunidade de conviver com o Alfredo durante quase 6 meses na CPMI do INSS e testemunhei não só a sua contundência na acusação, mas o seu zelo, o seu profissionalismo, o seu espírito público,
né, o seu desprendimento, a vontade que ele tem de combater o crime organizado e também o preparo técnico para que isso, de fato, se materialize. E, ora, nós estamos vivendo um momento em que o crime organizado praticamente tomou território no Brasil, que o crime organizado é defendido de uma forma evidente, enviesada por aqueles que estão no poder. Né? Na hora em que o presidente da República lamenta o fato de que o PCC e o Comando Vermelho, né, foram declarados grupos terroristas pelos Estados Unidos, me parece muito mais uma declaração de simpatia e de proteção do que uma declaração de um chefe de Estado, né, que deveria estar preocupado em combater o crime, inclusive buscando parcerias em outros países do mundo, já que ele se internacionalizou. Então, o Alfredo, para mim, representa isso com muita força, né? O combate ao crime organizado, a corrupção e também o fato de ele ser um nordestino raiz. Eu sou do Nordeste com muito orgulho, mas o sotaque dele é mais carregado que o meu, né? Deixa eu só... Quero fazer só um parênteses. Eu, como gaúcho, e ao vê-lo, a primeira vez, primeiro aqui conosco, Sim. E ontem, ao vê-lo no palanque, na tribuna lá. E eu... os anos de política que a gente vê a palanque, eu digo, que candidato a vice? Eu, como gaúcho, assim, se eu fosse um candidato como o Flávio, eu gostaria de ter um candidato com esse sotaque, porque foi realmente, do ponto de vista política, palanque, para mim, simbólico, perfeito. Perfeito. Deixa eu pegar como gancho, eu quero também abrir para a Bruna e para o Eli fazerem perguntas, mas pegar como gancho essa tua frase aqui, que o sistema... estava um pouquinho antes aqui, o sistema atuou para impedir essas, vamos dizer assim, essas alianças, né? Eu queria entender, e você no papel aí com essa coordenação, né, política, você tinha um papel justamente dessa interlocução. O que você ouviu, Rogério, desses caciques, efetivamente? E o que você sentiu nesses contatos? Porque você era o cara que ligava, que abria as portas, que marcava a conversa com o Flávio, etc. Você é que tinha esse papel, ou tem esse papel. Então, assim, como é que foi? Foi diferente de tudo que você já viveu antes? Quer dizer, você ligar e ouvir. O que você pode falar em on, das conversas em on e off que você teve? Porque a sensação é justamente de uma atuação, e quando a gente fala de sistema, a gente fala aqui do STF, de gente do Supremo atuando, ligando, conversando, mas eu queria saber de você. Uma coisa é o que a gente ouve, outra é o que a gente especula, aqui a gente faz a leitura, outra coisa é você que conversou com esses caciques. E para além do benefício e do malefício que isso tem, perdeu o tempo de TV, ok, mas talvez o eleitor prefira até hoje o Flávio isolado, sem o Centrão pendurado, né? Eu acho que dá até mais liberdade para o Flávio. Mas eu quero saber desses contatos, aquilo que você ouviu, que você viu, que você pode compartilhar conosco. Olha, é um aprendizado, né? Porque eu já estou com mais de 60 anos, estou com mais de 40 anos na vida pública, né? E me mantenho incólume até agora. Espero concluir minha vida pública desta forma, né? E o presidente Bolsonaro me deu uma missão, né? E na hora em que ele me pediu para ficar ao lado do Flávio nessa coordenação de campanha, eu realmente entendi o tamanho do desafio que nós tínhamos pela frente. Eu vou começar dizendo as coisas boas, tá? Aí depois eu vou entrar aqui no mérito, para contextualizar, que o programa aqui tem um pouquinho de tempo. Nós estamos começando uma campanha, pelo menos 2 vezes mais organizados em termos de tamanho e de palanques do que o presidente Bolsonaro, mesmo ele sentado na cadeira de presidente. Em 2022, o presidente Bolsonaro tinha 10 governadores, candidatos a governadores que o apoiavam. 4 ou 5 eram do PL e 4 ou 5 de outros partidos. Agora nós temos 22 candidatos ao governo, 22 estados em que há candidaturas ao governo que apoiam Flávio Bolsonaro. Em alguns estados temos até 3 palanques, outros 2 palanques. Né? Permitam não nominá-los aqui para não dar confusão. Sim. Tá? Em 2022, o presidente tinha 22 candidatos ou 23 candidatos ao Senado. Agora tem quase 50 do Flávio Bolsonaro, dos quais 33 do PL. O PL em 2022 tinha 5 candidatos ao governo, agora tem 14 candidatos ao governo. Então, isso significa o seguinte, que nós temos no território nacional
uma capilaridade e uma capacidade de organização regional para tracionar o voto diferente do presidente Bolsonaro. Como eu disse, nós não temos mais o Bolsonaro, que está encarcerado, está preso, está impedido de fazer campanha numa violência inaudita contra um regime democrático, contra um homem de bem, né? Então nós precisamos de alguma maneira encontrar meios de minimamente equalizar essa dificuldade que nós temos pelo fato do maior eleitor do Brasil, o maior líder político do Brasil não poder fazer campanha, tá? Então essa organização partidária foi importante. Bom, a relação com os partidos do centro, que acho que a totalidade deles hoje tem espaços dentro do atual governo. O caso do PSD é emblemático, né? Tem 3 ministérios e o Kassab disse que tem uma candidatura de direita. Mas ele fez um ato falho bem interessante, né? Sim. Diz que o Centrão já está com Lula. Ora, quem é mais Centrão do que Kassab? Ele é o dono do Centrão, é o chefe do Se o Centrão está com Lula e ele é Centrão, significa que a candidatura que ele apresenta, me parece lógico ter essa suposição, é uma candidatura fake. Com Sim. todo o respeito que eu tenho ao governador Ronaldo Caiado, e lamento que ele esteja sendo usado dessa forma pelo Kassab, né? Bom, mas dito isso, nós procuramos o PP União Brasil, o Podemos e o Republicano, principalmente esses 3 partidos. E o que é que eu senti? O que é que eu posso dizer? Tem coisas que infelizmente eu não posso trazer por razões óbvias, né? É que houve uma pressão extraordinária, né, de outros poderes da República que deveriam estar preocupados, né, com o seu métier, né, com a sua atividade, e que não significa ou não tem nada a ver com atividade política. Então nós vemos aí na imprensa alguns jornalistas falando que o STF fez esse papel, que a Polícia Federal foi utilizada nesse papel, o que é lamentável, né? Lamentável. Lamentável que na vida pública a vontade política, a afinidade ideológica, a programática, a visão de país, ela seja sobrestada literalmente pela chantagem, tá? Eu não vou afirmar que isso aconteceu, mas vários jornais noticiaram. O que eu posso dizer é que de boas intenções o inferno está cheio, né? E havia uma disposição muito grande de que houvesse esse imbricamento, esse congraçamento no primeiro turno com diversos partidos, e infelizmente não se concretizou. Mas nós agora temos talvez uma responsabilidade maior, mas uma bandeira clara de que o sistema, e a população precisa entender isso, se uniu de todas as formas, de todas as maneiras, porque a ameaça ao sistema é Flávio Bolsonaro. Sim. Né? Quem vai mudar de fato que aí está, essa hipertrofia, ou seja, essa invasão de um poder sobre os outros poderes, né? Esse clima que se vive no Brasil hoje de inquéritos intermináveis, de pessoas com receio de falar o que pensam, né? Com pessoas que estão exiladas do nosso país, pessoas que estão presas, apesar da decisão judicial já ter sido terminativa, mas de uma forma absolutamente heterogênea, na contramão do que dizia o direito pátrio até então. Me parece que aqui tem muito mais a ver com aquela tese de um alemão famoso chamado direito penal do inimigo. Então, se esse é o inimigo do Estado, se retiram os direitos que qualquer outro cidadão teria. Então, pessoas foram julgadas em terceira instância quando deveriam ter sido julgadas na primeira instância, acusações absolutamente infundadas, penas absurdas, empresários impedidos de se manifestar na imprensa, inclusive abertura de inquéritos e pressão contra pessoas. A Polícia Federal nunca teve na situação que ela está. Um delegado da Polícia Federal, o diretor da Polícia Federal despacha praticamente todas as semanas com o presidente da República. Eu quero lembrar que quando o presidente da República, o Bolsonaro, quis indicar, né, o seu superintendente, foi decretado que haveria ali uma interferência, foi impedido aí pelo judiciário, e agora a gente vê todas as vezes a notícia nos jornais de que o André está despachando com o presidente, no meio, inclusive, de investigações que atingem o filho do Lula, o entorno do Lula, o líder do Senado do Lula, o vice-líder do Senado do Lula, né, o irmão do Lula. É igual aquela história, tem focinho de porco, tem orelha de porco, tem pé de porco, mas não é porco. Não é porco, é feijoada. Olha, feijoada. Deixa eu lhe perguntar rapidamente aqui. Eu ia te pedir uma... Eu sou antigo, açúcar.
Você quer um açúcar? Produção, vê um açúcar aqui pro café. Depois do você Rogério falou aqui Marinho, do magnésio para... eu o tomo sem bem-estar. açúcar. Arrume um açúcar aqui pro Rogério. Eu queria eu não quero uma inconfidência sua, mas aqui, nesses contatos com esses caciques, porque eu tô achando bom. O senhor disse muito claro aqui, muito claramente aqui, que esse isolamento, quer dizer, se o STF queria prejudicar a candidatura do Flávio, ele acabou ajudando, porque esse isolamento, ele deixa muito claro quem é o candidato antissistema, o único candidato antissistema hoje, que é o Flávio, está isolado, porque todos os demais estão tendo de correr para o outro lado. E você trouxe números aqui. Olha só que interessante, viu? Ari, Bruna, Eli, toda a nossa audiência aqui. Estamos mais de 15 mil telas conectadas conosco agora. Ele trouxe números aqui dos candidatos das alianças regionais, mostrando que os números que vocês têm hoje mostram uma força, uma capilaridade da candidatura do Flávio muito maior do que o próprio Jair teve em 22. Então o pessoal da Faria Lima, que não entende muito de política, que olha assim, faz assim, vai ler muito Marval Pereira, né, a Dani Lima e tal, eu recomendo, assistam aqui para vocês entenderem como é que funciona a política. Então, apesar desse isolamento nacional, que não garante aí um tempo de TV maior do que o que tem hoje, que já é bastante, apesar disso, regionalmente vocês têm alianças importantes, mais amplas e mais fortes do que tinha lá atrás, ou seja, quem acha que a candidatura é inviável não tá falando bobagem. Agora, eu queria lhe perguntar o seguinte, num desses seus contatos com esses caciques eleitorais, algum deles, não precisa falar o nome não, algum deles falou assim, Rogério, queria muito estar com vocês, com o Flávio, mas não posso. Todos disseram isso. Todos disseram isso. Bruna, todos disseram isso. Gostaria muito de estar com o Flávio Bolsonaro, mas não posso. Cadê? A Bruna já foi. Põe o Eli, então. Eli, por favor. É porque a Bruna tem que pegar os filhos dela na escola. Pois é. Então, se me permite, Cláudio, eu quero trazer um pouco a questão para a economia, porque hoje a gente tem uma principal das manchetes aí da econômicas, é essa que o IBCBR, que é um indicador de atividade econômica, caiu 0,6% em julho. Em junho. Ele é um termômetro do que vem por aí. Eli, segura a pauta da economia, porque se você não quer comentar essa questão do Flávio, o Ari quer. Ari, comente. Aí na sequência eu passo para você, a gente fala sobre economia. Beleza. Senador, eu vou dizer que da forma como foi, eu de certa forma gostei. Porque eu digo, foi exatamente como o senhor disse. Não estão conosco, mas estão. Sabe por quê? Na hora que, como dizia a minha avó, na ponto da Zefa da Maçandufa, na hora que chegar no palanque, chegar no voto, eles vão querer estar conosco. Porque o que nós estamos apresentando de quadros, propostas e alternativas de governo, eles não têm outra opção. Porque o que nós sentimos dentro deste programa que o senhor traz aqui, dentro da figura que o Flávio apresenta, dentro dos quadros que se apresentam na campanha, com os 22 apoios palanques nos estados, o que se dá ao político? O senhor conhece política mais do que eu. Política, a gente gosta de estar bem acompanhado. E eles vão estar conosco. Por quê? Essa é a história da política do Brasil. A política no Brasil se fez assim. E nós temos hoje, eu não sei se esse é o seu sentimento, nós temos um catalisador político. Chama-se Flávio Bolsonaro. Dentro daquilo que o senhor colocou, o fenômeno Bolsonaro. Nós temos o nome Bolsonaro, o Flávio como um digno representante e toda uma estrutura partidária que o senhor colocou muito bem. Esse projeto de governo começou antes do Flávio. É um projeto de governo de um grupo. Então, eu acho que esta situação, concordo com o senhor, eles vêm para o nosso lado. Pode não declarar por motivos tais ou quais que não vale a pena descortinar, mas essa é a minha opinião. O senhor
Os motivos estão claros, não precisam ser ditos, estão todos muito claros. E só para deixar claro aqui, os 22 que eu falo são candidatos ao governo. Nós temos candidato majoritário nos 27 unidades da federação. Nos demais nós temos candidato ao Senado, pelo menos, né? Sim. E nesses 22 estados onde temos candidato ao governo, seguramente em 19 nós temos coligação com esses partidos. Chapa pura, assim, sem coligação com ninguém, são 2 ou 3 estados. Então, republicanos, progressistas, União Brasil, Podemos, estão coligados conosco em a grande maioria dos estados brasileiros.